O pessoal pode falar o que quiser do Lula, as coisas boas, as coisas ruins, mas tem uma coisa que não dá pra falar do governo do Lula. É um governo que mudou o Brasil, né? Porque você vê, em um mês de governo, o cara conseguiu fazer os bolsominion entender como é que funciona uma intervenção militar. Eu achei isso maravilhoso. Eu achei maravilhoso. E não bastasse isso, em um mês de governo o cara conseguiu fazer a direita pedir direitos humanos. Porra, a gente tá há 10 anos tentando explicar isso pros caras. O pessoal pode falar o que quiser do Lula, as coisas boas, as coisas ruins, mas tem uma coisa que não dá pra falar do governo do Lula. É um governo que mudou o Brasil, né? Porque você vê, em um mês de governo, o cara conseguiu fazer os bolsominion entender como é que funciona uma intervenção militar. Eu achei isso maravilhoso. Eu achei maravilhoso. E não bastasse isso, em um mês de governo o cara conseguiu fazer a direita pedir direitos humanos. Porra, a gente tá há 10 anos tentando explicar isso pros caras. O pessoal pode falar o que quiser do Lula, as coisas boas, as coisas ruins, mas tem uma coisa que não dá pra falar do governo do Lula. É um governo que mudou o Brasil, né? Porque você vê, em um mês de governo, o cara conseguiu fazer os bolsominion entender como é que funciona uma intervenção militar. Eu achei isso maravilhoso. Eu achei maravilhoso. E não bastasse isso, em um mês de governo o cara conseguiu fazer a direita pedir direitos humanos. Porra, a gente tá há 10 anos tentando explicar isso pros caras. O pessoal pode falar o que quiser do Lula, as coisas boas, as coisas ruins, mas tem uma coisa que não dá pra falar do governo do Lula. É um governo que mudou o Brasil, né? Porque você vê, em um mês de governo, o cara conseguiu fazer os bolsominion entender como é que funciona uma intervenção militar. Eu achei isso maravilhoso. Eu achei maravilhoso. E não bastasse isso, em um mês de governo o cara conseguiu fazer a direita pedir direitos humanos. Porra, a gente tá há 10 anos tentando explicar isso pros caras. O pessoal pode falar o que quiser do Lula, as coisas boas. Uai, seu app de vídeos curtos.